Começa agora, Conversa de Lavoura, uma parceria em séries e Academia do Solo. Bem-vindos à Conversa de Lavoura, uma parceria em séries e Academia do Solo. Nosso propósito é trazer informações de qualidade para os agentes do agronegócio. Eu sou Gabriel Daneluzzi, coordenador de marketing da Inseres. Hoje vamos conversar sobre produtividade na soja, o segredo para transformar dados em resultados no campo. E para essa conversa, temos um convidado especial, o professor Elmar Luiz Floss. Professor, o senhor poderia se apresentar brevemente para a gente? Olha, eu agradeço em primeiro lugar a você, Gabriel, ao Ítalo, que me fez o convite, mais uma vez participar aqui dessa live. Então, eu sou natural do interior de Birubá, sou filho de pequenos produtores, e depois eu vim fazer agronomia em Passo Fundo, concluí em 1975, comemorei os 50 anos de formatura agora em dezembro, e fiz também, me preparei para ser professor, porque quando estava já no segundo ano de agronomia, eu comecei o curso de licenciatura em ciências à noite, não tinha aula à noite na agronomia naquela época. E aí, em 1976, entrei como professor, dia 8 de março agora vai ser 50 anos de professor de ensino superior. E aí fiquei na universidade até 2009, mais de 33 anos, quando me aposentei. Fui 4 anos chefe de departamento, fui 4 anos vice-diretor, fui 4 anos diretor, depois fui vice-reitor administrativo pro tempore, coordenei a comissão de implantação do primeiro curso de mestrado na agronomia, e também foi o primeiro curso de mestrado institucional da UPF, em 96. Aí, em 2009, eu aderi a um plano de missão voluntária e criei um instituto em CIA, onde estou até hoje, através dessa instituição que eu faço palestras, dou assessoria, consultoria e cursos de pós-graduação. Já tivemos 46 turmas de curso de pós em Passo Fundo, Santa Maria, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, 3 turmas no Paraguai. E o Ítalo até foi aluno aqui do nosso curso. Legal, professor, obrigado. Então, temos também nessa conversa o Itamar Natali com a gente. Bom, boa tarde não, né? Boa noite, bom dia para quem estiver assistindo. Bom, pessoal, é uma grande satisfação poder estar conversando de novo com o professor Elmar, uma das minhas grandes referências, né, no âmbito profissional. Inclusive, tive a satisfação de ser aluno, professor, né, numa pós-graduação. Eu tenho formação em agronomia e especialização, né, em adubação e nutrição e adubação de culturas de lavoura, né, adubação racional, que eu acho que esse termo racional é bem importante, depois a gente vai falar dele também, porque ele é um divisor. Eu digo que lá no campo, quando a gente fala em nutrição, quando a gente fala em adubação racional, ele é de extrema importância. Professor, obrigado por ter aceito o convite para a gente trocar essa ideia e, enfim, debater o assunto da agricultura, que eu acho que é a nossa paixão, né, professor? E ainda mais quando a gente conversa com o professor Elmar, que já foi conhecido como o professor plantio direto, né? Depois ele pode contar essa história aí, que eu acho que é bem interessante que a gente fale sobre isso, porque é um dos expoentes nacionais aí, quando a gente fala em questão de fisiologia, estruturação de plantas, que eu acho que é um termo bastante utilizado, nutrição. Isso é muito importante que a gente trate esses assuntos e traga, né, o máximo de pessoas possíveis que venham nos assistir para aprender. E nada melhor aprender com quem tem uma grande experiência. E para isso eu já vou começar, professor, entrando num assunto aqui que eu acho que é o teu domínio, né, professor, que é a parte fisiológica aí. E esse assunto, ele tem muitas dúvidas e eu tenho visto muitos debates na internet, enfim, diversas redes sociais, que é sobre a questão de limitação de produtividade. Além do clima que a gente está vivendo, principalmente aqui no sul, que é um dos limitantes, mas o que hoje está mais limitando, professor? É genética? É solo? É manejo da parte de doenças, de pragas? Na tua visão, professor, qual que é a limitação que a gente tem maior hoje no campo? Bom, as três
Esses três pilares aí, todos eles são importantes, né? Por exemplo, a genética, nós tivemos uma evolução extraordinária, não apenas na cultura da soja, mas também na cultura do milho, na cultura do trigo, na cultura do arroz e assim por diante. Na soja, essa evolução é espetacular e é no mundo inteiro. Se olhar dados do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, a gente observa que, principalmente a partir aí dos anos 2010 para cá, aliás, dos anos 2000 para cá, nós tivemos a maior revolução. Nós temos realmente cultivares à disposição de potenciais muito elevados, que eu digo que nós temos uma verdadeira Ferrari, o agricultor tem na mão. E não importa, das mais diferentes empresas obtentoras, você tem materiais muito, muito bons. Praticamente todos eles introduzidos, né, porque principalmente domina hoje, mais de 70% das lavouras brasileiras de soja é material que vem da Argentina, que foi desenvolvido lá pela Dom Mário, Brasmax, Nideira, certo? Porque se adaptaram muito bem aqui e, por incrível que pareça, se adaptaram também no Brasil central. Agora, eu acho que a base ainda é o solo. Nós não estamos dando uma importância à melhoria das propriedades físicas, químicas, biológicas do solo, para que esses cultivares modernos expressem o alto potencial que elas têm. Nós temos limitações físicas, impedimentos físicos de compactação, de baixa percentual de microporos para armazenar água, de macroporos para armazenar o ar, principalmente o oxigênio, que precisa chegar na raiz, o nitrogênio precisa chegar na raiz, precisa chegar nos nódulos, que é a verdadeira e maior fábrica de fertilizante nitrogênio do Brasil, que é essa simbiose da soja com o Brede Rhizóbio. Nós temos problemas químicos, limitações. Quer dizer, quando você vê um levantamento feito pela CCGL em Cruz Alta, com mais de 77 mil amostras de solo, e a gente vê que 89,5% ainda não tem um pH desejável, que seria, para a expressão desse potencial, um pH na camada de 0 a 10, acima de 6,5, na camada de 0 a 20, acima de 6, uma saturação por bases acima de 60% a 70%. Então, uma das coisas básicas aí, né, que é a correção da acidez, e nós ainda não estamos fazendo. E um pouco por consequência disso, nós também não estamos aproveitando para melhorar biologicamente o solo. Por exemplo, o micro-organismo mais antigo, e o Rio Grande do Sul foi o primeiro estado a começar a utilizar comercialmente lá, ainda em meados dos anos 1960, desse grande trabalho do professor Jardim Freire, da Secretaria da Agricultura, também professor na URGS, quando a partir dos anos 50 ele começou a trabalhar com, na época era o Rhizóbio, né, Rhizóbio japonicum, e aí surgiu o primeiro inoculante do Rio Grande do Sul, que depois se expandiu, hoje tem inúmeras empresas fazendo. E nós aqui ainda não usamos esse Brede Rhizóbio. Veja, um levantamento recente que a Embrapa apresenta, o Rio Grande do Sul é o estado que menos usa o Brede Rhizóbio como inoculante, 61%. Quer dizer, de cada 10 hectares de soja, só 6 usa o Brede Rhizóbio, 3,9 ainda não usa, uma coisa tão básica. Depois se aprendeu que, lá nos anos 90, da importância também de usar o azospirilo, fazer uma co-inoculação, e aí aumenta a eficiência do Brede Rhizóbio, porque o azospirilo ajuda no crescimento de raízes e, consequentemente, com as mesmas doses de Brede, você tem melhor. E aí começam a vir
mais diferentes micro-organismos agora usados, não apenas esses para fixação de nitrogênio, mas para controle de pragas, para controle de patógenos, para controle de nematóides, liberador de fósforo. E todos esses micro-organismos benéficos, seja Bradyrhizobio, seja Zoospirillum, seja Bacillus, seja Pseudomonas, eles são aeróbios. Então, se nós temos um solo compactado, eles têm problema de desenvolvimento, eles precisam de oxigênio, né? Além disso, nós ainda temos muita área no sul do Brasil, na região mais fria, que fica em pousio no período entre uma cultura de soja e a seguinte, de novo, temos praticamente quase uma monocultura, né? E esses micro-organismos benéficos, eles, além de serem aeróbios, quer dizer, precisam de oxigênio, não proliferam no solo compactado, tem limitações de desenvolvimento, eles vivem de exudatos de planta viva, de açúcares, de aminoácidos, de vitaminas, de hormônios, de flavonoides, que as culturas liberam através do sistema radicular. Então, se nós não temos planta, temos só palha morta, quem gosta de palha morta são patógenos necrotróficos, é o contrário. Esses vivem de palha morta. Esses aí sobrevivem em solos compactados, certo? E aí nós temos esse problema sério aí, né, de patógenos que nós temos nas nossas lavouras e sem controle. Então, para mim, se nós melhorarmos o solo fisicamente, quimicamente e biologicamente, nós damos um salto, porque as outras coisas são consequência. Nós temos um ambiente mais favorável para a expressão do potencial, nós criamos uma planta que tolera melhor os estresses hídricos ou as altas temperaturas, já que o clima é instável, incerto e não sabido, e também essas condições de solo ditam qual o melhor manejo que eu vou fazer, um manejo que leve a uma descompactação do solo, ao aumento da biologia do solo, um solo vivo e sadio, e também acaba liberando mais nutrientes para a cultura, e com isso nós fizemos economia, inclusive, de fertilizantes. E é interessante essa questão biológica, né, professor, porque muito está se falando nisso nesse momento. Aplicação de biológicos, biológico para isso, biológico para aquilo, mas pouco se preocupa com a condição que esse biológico vai encontrar nesse solo. Muitas vezes você está aplicando, às vezes, um produto muito bom, né, algum micro-organismo que seja muito benéfico, porém ele não consegue sobreviver. E aí é um investimento mal feito, um dinheiro colocado fora, que o produtor acaba saindo do bolso dele sem retorno. Ele aplica, por exemplo, numa cultura, ele aplica na soja, na safra. Depois, se no inverno ele não consegue sobreviver, outono, inverno, até a próxima, ele não vê o resultado. Nós temos que manter ele. E agora a gente já pode olhar, assim, lavouras que adotam o uso de bioinsumos de forma constante, regular, sistemática, os resultados espetaculares que vêm lá pelo terceiro ano, né? Então, assim, muitos agricultores agora, pela forma errada de aplicar o biológico, pela condição adversa do solo ao biológico, ele começa a desconfiar que biológico não é uma boa tecnologia. Quer dizer, estamos, mais uma vez, num processo de sepultamento de uma tecnologia extraordinária, que é o uso de bioinsumos associado ao uso de bioestimulantes e ao uso de indutores de defesas. E esses dias, professor, eu assisti uma live do senhor em que o senhor falava sobre a questão dessa evolução genética em relação ao solo. E eu achei muito interessante, eu gostaria que o professor falasse aqui também sobre a mudança que a gente teve na arquitetura das plantas, a questão da altura de planta, enraizamento, e qual que é a interferência disso na questão do solo, da sustentabilidade do solo. Em primeiro lugar, o que aconteceu, principalmente de 2004, 2005 para cá? O agricultor, acertadamente, na minha opinião, corretamente, ele optou pelos cultivares de hábito indeterminado e abandonou os hábitos determinados. O último grande cultivar que fez história
aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, foi o Ativa, que era precoce, era determinado, quer dizer, entrava em floração e parava o crescimento, e também ele não ramificava. Hoje predominam os cultivares de hábito indeterminado, ou seja, ele entra em floração, mas ele continua crescendo vegetativamente. Então, qual é a grande vantagem disso? É que ele prolonga o período de floração, prolonga o período de formação de vagens ou legumes e prolonga o período de enchimento de grão. Então, isso diminui o risco de perdas por veranicos, por períodos com deficiência hídrica. Então, isso é uma mudança muito importante. Esses cultivares cada vez mais precoces também têm vantagens, ou seja, você colhe mais cedo, faz dinheiro, corre menos risco na lavoura. Então, veja, eu sou do tempo, mesmo como professor lá no início, e nós trabalhávamos com cultivares de soja, cujo ciclo variava de 150 até 180 dias. Você plantava em um período mais cedo, inclusive, e depois se colhia, muitas vezes, já em maio, início de junho, assim por diante. Então, ele é precoce hoje. Isso tem vantagem. Diminuímos a estatura de planta. Claro que ainda tem alguns cultivares que em solos bem férteis, eles ainda são muito altos e tal. Mas nós, se eu quero hoje resolver isso aí, eu tenho cultivares de alto potencial de rendimento de estatura baixa. Eu não preciso optar por um cultivar de estatura alta, porque tem materiais de estatura baixa que têm o mesmo potencial. Então, isso são vantagens, colocar na balança tem muito mais vantagem que desvantagem, precocidade e estatura baixa. No entanto, em todas as culturas, isso vale para a soja, isso vale para o trigo, isso vale para o milho. Quando nós reduzimos a estatura da parte aérea, o sistema radicular irreversivelmente é mais superficial. Não existe cultivar super precoce. E hoje, nessa safra, 80% da área de soja do Rio Grande do Sul é de cultivares super precoces que tem um sistema radicular mais profundo. Então, o que isso mudou? O que isso implica na mudança de manejo? Se nós realmente queremos materiais de baixa estatura, materiais precoces, pelas vantagens que tem, nós precisamos adotar um outro manejo. Nós precisamos ajudar essas plantas a enraizar mais. Porque se depender delas, ela vai ter um sistema radicular bem superficial, por problema de compactação, por acidez, pela presença do alumínio, por deficiência de nutrientes, como cálcio, como fósforo, como nitrogênio na fase inicial, que a planta só tem que tirar do solo, como enxofre, de micronutrientes, principalmente o boro e o zinco. E isso é uma mudança grande que nós temos que fazer. E são várias as práticas de manejo para a gente atingir isso. Isso começa na melhoria das propriedades químicas, físicas e biológicas do solo, que nós já falamos. Isso implica em usar sementes de alto vigor. Semente de alto vigor é sementes que, submetida a um estresse, ainda medem uma germinação acima de 80%. E levantamentos feitos aqui no Rio Grande do Sul mostram, na boca da semeadora, onde interessa que a semente seja boa, uma média de apenas 65, que são 15 pontos a menos. E há pesquisas também publicadas que mostram que para cada 1,5% de aumento do vigor, nós ganhamos uma saca de soja. Quer dizer, em média, claro que isso varia um pouco de cultivar para cultivar, depende também das outras práticas de manejo, mas passar a cultivar soja de vigor 65 para 80 pode significar aí de 9 até 15 sacas por hectare a mais. E essa semente de vigor, o que vai acontecer? Ela tem uma emergência mais rápida, mais uniforme, forma uma plântula mais vigorosa. Essa plântula mais vigorosa tolera melhor os estresses bióticos, como, por exemplo, o dumping off, a morte súbita de planta provocada por fitóftora, que tanto se fala aí. Ela tolera melhor condições adversas dos fatores abióticos, dos fatores climáticos, e ela tem a capacidade de ter uma raiz pivotante que se aprofunda mais.
E aí nós começamos a ajudar ela. Além disso, do pH corrigido, do alumínio neutralizado, micro-organismos, por exemplo, azospirilo, pseudomonas, bacilos, elas são hoje conhecidas como bactérias promotoras do crescimento, porque além das diversas funções que elas desempenham no solo, as diferentes espécies, diferentes estirpes ou cepas, elas têm essa capacidade de produzir hormônios no solo, principalmente a auxina, que é um hormônio fundamental para o crescimento das raízes. E, além disso, nós ainda temos hoje no mercado, que não tínhamos no passado, como bioestimulantes, principalmente que tenham os hormônios auxina e citocinina, ou então precursores, aminoácidos precursores desses hormônios. A citocinina aumenta o número de raízes e a auxina aumenta o comprimento de raiz. Com maior volume de raiz em contato com o volume de solo, aí aumenta a eficiência da absorção de água, aumenta a eficiência da absorção de nutrientes, e quanto mais profunda, na medida que há um veranico, o solo vai secando sempre para baixo, ela tem raiz em profundidade que ainda busca água, e aí as perdas são significativamente menores do que aquela situação não ideal, que é aquela que nós falamos há pouco: solo compactado, solo não corrigido, falta de palha, semente. Professor, nesse sentido de ajudar a planta a formar raiz, qual que seria o papel do cálcio no enraizamento? Eu ainda fui aluno no meu doutorado do professor Eurípides Malavolta, que é um dos brasileiros mais citados na literatura internacional. E ele sempre dizia, Gabriel, que a raiz cresce ao toque do cálcio. E é uma coisa assim, o cálcio é, de fato, o nutriente mais importante para o desenvolvimento do sistema radicular. Então, portanto, solos que ainda têm acidez, que ainda tem alumínio, que é o maior inimigo do crescimento de raiz. Se tem acidez, se a saturação por base está baixa, é porque falta cálcio. Então, isso faz uma diferença muito grande. E por que a gente por que se fala mais do cálcio? Porque ele além de ser muito pouco móvel dentro da planta, ele é muito pouco móvel no solo. Então, para que a raiz possa absorver ele, a raiz tem que crescer em direção a ele. Não é o cálcio que, com a chuva, com a umidade, vem até a raiz, como acontece com o nitrato, com o sulfato, com o potássio, com o fósforo e assim por diante. Então, a raiz tem que crescer. Então, mais uma vez, o quanto é importante nós usarmos práticas de manejo que estimule o aumento do número de raízes e que aumente o comprimento da raiz. Consequentemente, mesmo num solo corrigido, a raiz precisa se encontrar com cálcio. A raiz absorvendo o cálcio, esse cálcio, ele logo na divisão celular, ele forma os pectatos de cálcio e eles mantêm o meristema de crescimento integrado, graças a esse pectato de cálcio. Aí a raiz cresce mais, encontra mais cálcio, com mais cálcio, mais divisão celular, mais pectato de cálcio, mais crescimento, mais cálcio e assim por diante. Ou seja, um processo sinérgico. O segundo nutriente, que é muito importante, é o fósforo. Só que, diferentemente do cálcio, o fósforo ele também é pouco móvel no solo, mas ele é altamente móvel na planta. E hoje as pesquisas mostram que a maior parte do fósforo é absorvido pela soja por aquelas radicelas que estão o mais próximo da superfície. Se você fizer um corte, você observa ali na camada 0 a 10, 0 a 12, por ali aquela cabeleira. E ali o fósforo, mesmo que ele esteja na superfície, que ele tenha sido colocado junto da semeadura, ele é absorvido. E aí, passivamente, a água carrega esse cálcio para a parte aérea, passivamente, nenhum nutriente caminha sozinho, ele é levado passivamente pelo fluxo transpiratório, mas também, no caso da raiz,
esse fósforo se desloca para o ápice. Então, nós não precisamos necessariamente colocar fósforo em profundidade. Por exemplo, de nada adianta ter uma semeadora que tem uma propaganda muito alta e está sendo muito vendida, que coloca o fósforo a 16, 17 centímetros de profundidade por causa dessa importância para a raiz. Então, ele é importante para a raiz, sim. Mas veja, na maioria dos nossos solos, Itamar, na camada de 15, 16, 17, nós temos acidez lá embaixo, nós temos elevados teores de alumínio. E qual é o elemento de solo que mais fixa, que mais indisponibiliza fósforo? Justamente o alumínio. Agora, se eu tiver um solo onde eu já construí um perfil de enraizamento, eu já tenho um solo corrigido a 20, 25, quem sabe até 30 centímetros de profundidade, aí sim eu posso colocar um fósforo em profundidade e aí o cálcio também colocar em maior profundidade, combinando aí calagem com gessagem, e aí eu tenho a mais perfeita combinação para um melhor crescimento radicular. Interessantíssimo falar disso, professor, porque hoje a moda que está citando, inclusive, a incorporação de fósforo até 40, alguns falando até 60 centímetros aonde conseguir. Mas para isso tem que criar um ambiente. Não, a gente não é contra essa incorporação, mas desde que você faça a correção, então, desse solo. Senão, não existe viabilidade nenhuma nisso. Não tem por que colocar fósforo numa profundidade maior que 30, 40 centímetros. É um absurdo. Porque lá no fundo, se a raiz chegar através da descompactação, da neutralização da acidez, da neutralização do alumínio até 60, a raiz que chega lá embaixo é principalmente a raiz pivotante. E a raiz pivotante é importante como bomba d'água, mas ela não é a mais importante na absorção de nutrientes. Essa soja ela vai continuar absorvendo o fósforo, principalmente na camada mais próxima da superfície. Por isso que, assim, se nós pudéssemos, Itamar, ter pelo menos todos os nossos solos descompactados, pH corrigido e alumínio neutralizado na camada de 0 a 20, nós já damos um salto no rendimento da soja no Rio Grande do Sul. Então, é um absurdo nós pensarmos na profundidade e não fazermos o dever de casa da coisa mais simples que deve ser feita. E ainda, correlacionando a isso, a gente sabe que os fungos micorrízicos, né, professor, eles têm um papel bem importante na absorção do fósforo. Sim. E nessa profundidade, praticamente a gente também não tem a presença desses fungos. São mais superficiais, tem esse ponto também que a gente precisa considerar. Exatamente. As micorrizas, os fungos micorrízicos arbusculares, eles têm um papel importante na absorção do fósforo, também de outros nutrientes, mas a gente fala do fósforo, porque o fósforo tem uma limitação. Ele é pouco móvel no solo, a raiz não gosta dele, então existe uma baixa afinidade da raiz com o fósforo, então nós temos que ter ele o mais próximo da raiz. E o que os fungos micorrízicos fazem? Aquelas hifas, elas são como se as radicelas da planta se estendessem, como se aumentasse a superfície radicular. Além disso, as micorrizas também liberam enzimas, as chamadas fosfatases ácidas, e essas fosfatases ácidas liberam fósforo que está na matéria orgânica, que também não tem profundidade, por isso não tem a menor importância, e libera, sim, o fósforo, uma parte do fósforo inorgânico que está presente no solo. Então, as micorrizas nós temos que prestar atenção cada vez mais, e como você disse, as micorrizas não estão em profundidade. As micorrizas estão mais próximo da superfície. Agora, professor, falando desse manejo como um todo, tudo que a gente falou aqui volta à construção do perfil. E aí, eu quero que o professor fale um pouquinho sobre construção do perfil, mas não pode deixar de falar, professor, daquele assunto polêmico da grade. Aquele a gente precisa falar aqui, porque toda vez que eu ouço o senhor falar desse assunto de utilização de grade e o impacto dele, tanto na questão de matéria orgânica, estruturação do solo, mas também na construção desse perfil do solo. Eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto também.
Itamar, poxa, faz anos que eu falo nisso, né? Ficou redundância. Lá em 78, 79, os agricultores me chamavam, então, de doutor plantio direto, né? Porque eu defendia com tanta ênfase o plantio direto, mas era de forma pejorativa, né? Porque ninguém acreditava, né? Dizia, olha, onde é que já se viu plantar sem lavrar e sem gradear? Então, era difícil. E agora, sim, já vira brincadeira, né? Eu começo uma palestra e sempre tem algum gaiato já que diz, professor, e uma gradezinha básica, né? Então, a grade, tudo isso que nós falamos até agora, que é ciência, que é técnica, que é conhecimento consolidado e que gera resultados, tudo isso se anula com uma grade, né? Então, o melhor exemplo que eu sempre dou é o seguinte: quando vai se fazer uma estrada, vai se fazer uma pavimentação, vai se fazer asfalto, ora, qual é o equipamento mais usado pelos engenheiros rodoviários? A grade. E ficam dias e dias aquelas grades passando ali para triturar o solo, quebrar completamente sua estrutura, quebrar completamente os microporos, os macroporos e compactar, para daí dar a condição de entrar com o empedramento e depois o asfalto para que ele seja mais durável. Ora, na lavoura, nós precisamos exatamente o contrário. No solo, nós precisamos criar uma estrutura física descompactada. Nós precisamos aumentar os microporos para armazenar mais água quando chove e diminuir o escorrimento de água. Para termos água quando para de chover por mais tempo e não, como a maioria das lavouras, 9, 10 dias sem chuva e as lavouras estão prateadas, não estão mais verdes. Isso é o sinal de que a planta está sob estresse hídrico, né? Nós temos que inverter isso aí. Então, a grade, eu participei de uma comissão da CESOLO, lá no final dos anos 1970, que era coordenado pelo professor Culver, hoje já nos deixou, da Universidade de Santa Maria, e nós levamos à Assembleia a proposta de proibir o fogo. Que é uma coisa assim absurda hoje. Você, poxa, teve que dizer, não, era costume. Os agricultores queriam fazer plantio direto, quer dizer, plantar sem lavrar e sem gradear, mas com aquelas semeadoras que não tinham disco de corte e tal, aí embuchava, não rendia, não produzia. Então, o que você fazia? Queimava palha. Queimava palha, era um recurso que se usava. Ainda havia fitopatologistas naquela época, inclusive deram aula para mim, que diziam que o fogo era a melhor forma de limpar a lavoura, por exemplo, queimar a palha de trigo, para não ter doenças no ano que vem, né? Então, se aceitava. E aí, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul proibiu o fogo. Claro que com muita pressão, e naquela época foi muito importante, um gerente do Banco do Brasil, de Tapera, que, claro, que era um leigo, do seu ponto de vista agronômico, mas ele se viu convencido que o fogo era um desastre, né? E ele determinou lá que ele não financiava uma lavoura de soja para o agricultor queimasse a palha. E aquilo foi, meu Deus, isso não está nas normas do crédito rural, isso não tem lei para isso e tal. Ele disse, não, aqui eu vou usar esse critério, apoiado por agrônomos, né, que já tinham essa consciência do mal que o fogo fazia. E depois, em seguida, aqui em Passo Fundo, um gerente também do banco começou a adotar isso aí. E aí o fogo foi tornado crime ambiental. Pois a grade mal usada, indiscriminadamente na lavoura, onde eu posso fazer plantio direto, ela é pior que o fogo. Porque o fogo destruía a palha, que já é muito ruim. Nós precisamos aumentar a matéria orgânica, nós precisamos cobrir o solo, nós devemos evitar com a palha o impacto direto da gota de chuva. A decomposição dessa palha aumenta, melhora a estrutura do solo e assim por diante. Mas o fogo não destruía a estrutura do solo, apenas a palha, que já era ruim. A grada destrói a palha e destrói a estrutura do solo. E aí tem os trabalhos, você lembra, Itamar, que você viu isso em várias disciplinas, por exemplo, um trabalho de 22 anos
do grande professor Juca Sá, que hoje é, no Brasil, a pessoa número 1 em dinâmica de matéria orgânica do solo. E ele mostrando lá, né, depois do trabalho de 22 anos, quanto é difícil aumentar a matéria orgânica. Ele leva, dependendo da região, leva 12 a 20 anos para você aumentar 1%. E os trabalhos dele mostraram que uma passagem de grade queimava 1% da matéria orgânica. Quer dizer, então, um trabalho de longo prazo, fazendo um plantio direto correto, usando coberturas do solo intercalares, porque só as culturas econômicas, soja, trigo, não produz essa quantidade mínima de palha que nós precisamos. As pesquisas nos mostram que nós precisamos, na região sul do Brasil, de 9 a 12 toneladas de palha por ano para manter o equilíbrio, para evitar manter a matéria orgânica e não perder a matéria orgânica. Ano frio, ano de laninha, menos chuva, mais frio, 9 toneladas é suficiente. Mas no ano de laninha, que a temperatura média é mais alta e chove mais, nós precisamos no mínimo 12. Você vai e olha no Brasil Central, vai lá para Sorriso, vai para Sinop, lá precisa no mínimo 16 toneladas de palha para manter. Então, na maioria dos solos, o que está acontecendo? O teor de matéria orgânica está caindo, porque não está sendo reposta em palha uma quantidade para atender à velocidade de decomposição pelos micro-organismos. E o que eu fico mais triste agora, Itamar, o governo do estado criou um programa que é tocado aí pela Emater, que é o Solo Forte. Então, se você vê 89,5% das lavouras ainda falta calcário. O pequeno produtor está descapitalizado, principalmente em função das estiagens. Veja, nós estamos aí, nos últimos 7 anos, estamos aí com a 5ª estiagem, né? 5ª perda por estiagem. Então, o agricultor está sem dinheiro, então se compreende que ele não está investindo em calagem para recuperar esse solo ácido. Então, tá bom, é liberado aí até 2 toneladas. E tem recomendações a prefeitos que o prefeito compre grade para esse serviço de patrulha enterrar esse calcário. Quer dizer, se eu fosse fazer uma calagem aí completa, até 20 centímetros, na maioria desses solos eu preciso hoje aplicar 6, 7, 8, 10 ou até 12 toneladas. Eu até aceitaria aplicar e pegar uma grade com 36 polegadas ou um arado e fazer, então, um perfil e depois cobrir imediatamente para começar de novo. Mas para aplicar apenas 2, só as perdas que isso representa na quebra de estrutura do solo, na perda de matéria orgânica. Se eu perco matéria orgânica, eu perco CTC. É mais ou menos assim, 1% a menos de matéria orgânica é 1 CTC a menos. Então, se não tem carga, o que vai acontecer com o potássio, com o cálcio, com o magnésio? Ele vai ficar livre na solução do solo. Outra coisa, para cada 1% de matéria orgânica no solo, o solo retém 223 mil litros de água. Então, quando nós temos aí, com a possibilidade de estiagens, com uma frequência tão alta, nós precisamos fazer de tudo para armazenar água, nós estamos destruindo a estrutura de armazenamento de água, e aí são 223 mil litros de água, ou seja, uma chuva de 23 milímetros, para arredondar, a menos que eu tenho na lavoura. E olha, dependendo do estágio de desenvolvimento da soja, 23 milímetros faz uma boa diferença. Com certeza, né, professor? Só para complementar a questão daquele trabalho, né, que o senhor citou do Juca Sá, ele fez foi em Primavera do Leste e em Ponta Grossa, se salvo engano agora, uma grade leve e analisou do 7º ao 14º dia. Na média, foi 1 tonelada de carbono perdido. Convertendo isso para matéria orgânica, a gente sabe que tem em torno de 56%, 58% da matéria orgânica é carbono. Então, vejam, em uma semana, a perda que a gente teve na questão de carbono desse solo. Fora o restante do período aí que não foi analisado. Então, veja que o impacto é muito grave. E a gente
Quando a gente fala em sustentabilidade no sistema plantio direto, a grade ela pode fazer parte do início, né? Mas uma grade pesada para incorporação, eu vejo aí, como o senhor falou, incorporar doses de calcário com grade leve não faz sentido nenhum. Gabriel. Professor, e além do uso da grade, qual outro erro grave de manejo o senhor tem visto muito acontecer? Bom, primeiro é que nós temos muitos solos ainda em pousio, né? Quer dizer, o que seria desejável? Bom, vamos falar para o Rio Grande do Sul. Nós temos aí mais de 7 milhões de hectares de soja, vamos somar lá mais 500 mil hectares de milho no verão, nós temos feijão, né, uma área menor ainda e tal. E aí, o que acontece? A maior parte dessa lavoura de soja vai de novo ser plantada soja no ano que vem, e depois no outro ano também, e já faz 20 anos que só tem soja sobre soja, certo? Por várias razões. A soja é uma cultura que tem uma liquidez maior que outras culturas, né? Então o agricultor faz soja sobre soja. O que ele pelo menos tem que fazer? É nós conscientizarmos de que ele tem que tirar a soja e imediatamente colocar culturas de cobertura, se não tiver cultura econômica. Veja, vamos mesmo assim, eu plantei soja e quero plantar trigo, ou quero plantar aveia branca, que são as duas culturas de maior produção de grãos aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou colher a soja cada vez mais cedo, estou colhendo na região em fim de fevereiro, estou colhendo em março, começo de abril, e eu só vou plantar aveia, trigo, dependendo da região, a partir de junho, julho, na região mais fria. E esse vazio outonal precisa ser preenchido. Nós temos que fazer um esquema conservacionista que é colher, semear. A colhedora está andando de um lado colhendo a soja ou colhendo milho e a outra semeadora já implantando culturas intercalares, cultura de cobertura. O ideal para nós aqui, que são adaptados ao nosso solo, são adaptadas às condições de clima, tem um sistema radicular agressivo, mesmo em solos ácidos com alumínio, que são mais tolerantes, é usar aveia preta ou centeio. Centeio deve entrar apenas no sistema de produção onde o agricultor não planta trigo, com as leguminosas, as duas ervilhacas, a comum e a vilosa, a sativa, e a outra vilosa, e nabo. Só não plante nabo se você está numa região alta, numa região fria e com problema de mofo branco. Então, tira o nabo aí fora. E aí cobre esse solo. E aí planta trigo. Ou então, a maior parte, mais de 5,5 milhões, não vai ser plantado. Então, vai soja de novo, ou vai milho. Essas coberturas levam até fim de julho, agosto, início de setembro, dependendo da região, no milho. Ou a outra leva até setembro, outubro para a soja. Então, cobrindo o solo, primeiro, nós evitamos o contato direto da gota de chuva com o solo. Então, isso diminui a desagregação. Essas coberturas, elas são um anteparo ao escorrimento. Quando você diminui a velocidade de escorrimento, e isso se faz com um consórcio de plantas, você já aumenta a infiltração. Então, você retém a água onde ela deve ser retida. A água da chuva não deve ser retida em canais de terraço. Ela deve ser retida onde ela cai. Por isso que eu tenho que ter um solo coberto, um solo descompactado, com uma estrutura que permite essa infiltração. Ela vai aumentar a matéria orgânica, ela vai ser um trabalho, então, cuja decomposição vai dar origem aos compostos úmicos, os umidatos, que melhoram a estrutura e permite, cria os poros, né? Bioporos, onde depois a raiz em profundidade se decompõe pela atividade do micro-organismo, então aumenta a CTC em profundidade, libera nutrientes em profundidade, aumenta a porosidade. Tudo isso
é um processo passivo. E nós ainda temos uma área menor. Se eu fosse secretário da Agricultura, eu teria combinado, ou seja, para receber calcário, para corrigir quimicamente o solo, obrigatoriamente associado com culturas de cobertura. Então, ele colheria soja, plantaria essas coberturas. Quando essas coberturas tivessem uma altura de 30, 40, 45 centímetros, aí ele aplicaria o calcário. Se o diagnóstico mostrasse que o solo também está compactado, o que ocorre com grande frequência, você aplicou o calcário, você tem uma cobertura e aí você faz uma subsolagem a pelo menos 40 centímetros de profundidade. Então, aí sim, aí mesmo que chova, não tem a erosão provocada, nós temos equipamentos subsoladores que não podem ser usados na lavoura. Você veja, o que é o mais errado? O agricultor colhe a soja e diz, olha, meu solo está compactado. Não planta nenhuma cobertura e aí coloca subsoladores que deixam a lavoura literalmente lavrada. Ele mexe por cima mais do que por baixo. E aí, no final de semana, dá uma chuva de 50, 60 milímetros. Olha a erosão, olha o desastre que nós temos nessas áreas declivosas. Quando eu tenho primeiro a cobertura e depois vou entrar com o mecânico, eu vou ter menos, principalmente o mecânico, com o biológico, quer dizer, com as coberturas. Aí deixa essa cobertura mais uns 60, 70 dias crescendo, para esse sistema radicular, inclusive, ocupar esse espaço que agora está aberto, onde tem oxigênio e tal. E aí depois você desseca, rola para o plantio de soja lá no verão. Então, isso é o que eu aprendi na minha vida profissional, que hoje tenho convicção que precisa ser feito. Com certeza. E olha, falou duas coisas que já dá para melhorar muito. Primeiro, sobre a questão do revolvimento do solo, e outro sobre plantas de cobertura. Tem uma ligação direta entre as duas e de extrema importância. Professor, quero puxar um outro ponto aqui. E aí acho que o professor já pode falar do teu livro depois, né, que lançou faz poucos dias, né, professor, que fez o lançamento do livro. Mas, e eu olha, eu tenho as leituras. O mais importante está aqui, professor. O mais importante dele está aqui. Então, também tenho vários livros do professor. Para alimentar a razão e um livro para alimentar a emoção. Verdade, verdade. Mas, nesse ponto, quando a gente fala questão de fisiologia, tem acho que foi essa aqui é a quinta edição, né, professor? O professor sempre fala muito da questão da fisiologia, precisa entender a fisiologia para entender o manejo de solo. Nesse contexto, professor, eu gostaria que o senhor fizesse uma ligação entre a fisiologia, entre o solo e já também entrando na adubação racional, professor, porque quando se fala em adubação racional, não tem como não lembrar do professor Elmar Floss. Em primeiro lugar, falar mais em nutrição de plantas e menos em adubação. Porque a adubação é apenas uma prática de fornecimento de uma diferença que não tem no solo diante da necessidade da cultura. E para entender bem a nutrição, quer dizer, as exigências nutricionais das plantas, isso é fisiologia. Isso começa lá a entender por que é importante investir em sistema radicular, por que a correção da acidez é mais importante que a adubação. Nós estamos gastando a aplicação de altas doses de fósforo sem retorno, porque nós temos ainda um solo ácido, um solo com elevados teores de alumínio, solo ácido, alta disponibilidade de ferro, e aí esse fósforo é ocluído, é fixado pelo ferro, pelo alumínio, e não está disponível para a cultura. A eficiência do uso de fósforo é muito baixa nesse sistema onde ainda tem acidez e compactação. Ao contrário, quando eu tenho um solo com uma boa estrutura física, um solo corrigido, pH na camada de 0 a 20, acima de 6, alumínio neutralizado, a eficiência do fósforo e de outros nutrientes é muito maior. Então, a segunda como é que eu vou calcular, como é que eu vou fazer uma adubação racional?
eu preciso perguntar para a planta quanto ela precisa. Então, eu preciso olhar o meu histórico de lavoura dos últimos 3 anos, mas o ideal, se tiver 4, tiver 5 anos, qual é o potencial que eu tenho no ano de El Niño, no ano de Laninha, no ano neutro. Bom, como é que vai ser a próxima safra de soja? Vai ser El Niño. Então, El Niño, vou ter temperatura mais alta, vou ter mais chuva, a precipitação acima da média e tal. Bom, nesses anos, meu potencial aqui é, vamos lá, 80 sacas por hectare. Então, agora eu vou pegar as tabelas e ver quanto de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre e micronutrientes precisa para 80 sacas. Se o meu potencial de rendimento na minha região, em função de outras diversas limitações, é só 50 sacas, eu vou fazer o meu cálculo da necessidade para 50 sacas. Se é 60 sacas, vou fazer para 60. Então, essa é a necessidade. Agora eu vou olhar a minha análise de solo e ver como é que estão os teores, principalmente para o fósforo e para o potássio. Não importa se você usa as recomendações do Manual do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do IAC, ou Manual do Mato Grosso do Sul, ou Manual de Minas Gerais, não importa. Você vai olhar agora, como é que está o fósforo? Se o teor de fósforo no solo é alto, muito alto, a necessidade da soja, de adubação, é em função da exportação. Então, o teor está bom no solo. Eu vou apenas pela aquilo que é exportado, para não empobrecer o solo, porque se eu não repor o que eu estou mandando embora com a produção, eu estou depauperando o solo. Mas se os teores são médios, baixos ou muito baixos, eu preciso aplicar uma quantidade maior, porque eu preciso atender à exportação e mais a necessidade para o crescimento, para a estrutura da planta, que é o que nós chamamos, então, de extração, que é a quantidade de nutrientes acumulada ou extraída pela palha e mais grão. Com isso, eu faço a minha recomendação não mais baseada na quantidade de adubo, de uma média que está nos manuais. Os manuais são feitos por uma média. E a média quer dizer o quê? Vem do grego. Média, no grego, quer dizer medíocre. Então, ela não serve. Ela não serve para a maioria das propriedades. Aliás, numa mesma propriedade, Itamar, você atende a propriedade, sabe? O agricultor tem 5 glebas, tu faz uma análise bem feita, tu tem 5 situações diferentes. Tu tem, por exemplo, numa fósforo e potássio alto, na outra fósforo e potássio baixo, na outra fósforo está alto e o potássio está baixo, na outra o potássio está alto. Quer dizer, como é que eu vou fazer para um produtor desses eu pegar um manual que é feito pela média? Num lado, o agricultor está gastando com fertilizante sem retorno, literalmente jogando dinheiro fora. E, de outro lado, pelo princípio dos fatores limitantes, ele não colhe, não há expressão do potencial genético cultivar, porque tem nutriente limitante, certo? Então, onde falta mais fósforo, nós temos que colocar mais fósforo. Onde sobra potássio, eu coloco menos potássio. E o contrário, da mesma maneira. Então, isso é que nós chamamos de adubação equilibrada e racional. E isso eu atualizei muito, né? Você tem aí a 5ª edição, então saiu a 6ª edição, e eu levei 35 meses trabalhando na revisão dessa 5ª edição que você tem, né? Para atualizar completamente. E a fisiologia, a nutrição tem muita coisa nova, principalmente nos anos 2015 para cá. Esse livro está atualizado até setembro de 2025. Até 2025. Ou seja, buscando, e aí que a gente mais demora, né? E às vezes esquece de dormir quando vê 4 horas da manhã, você buscando, e aí apareceu um novo autor, você busca, vê se é interessante, se adapta para nós, não serve, ou serve. Era uma cultura que eu não quero, eu trato principalmente das culturas de lavoura, né?
Então, poxa, mas tem muita informação sobre nosso pecan, tem muita informação sobre alcachofre, tem muita informação sobre isso. Eu não coloquei, ou seja, eu busquei aquilo que há de novo para as nossas principais culturas de lavoura. Professor, então, como faz para adquirir esse livro? Se o pessoal estiver interessado, conta o caminho para a gente aí. Depois eu tenho mais 2 perguntas para a gente encerrar. Sim. Não, o livro pode ser adquirido aqui no Instituto INSIA mesmo. Entra no site www.insia.com.br, certo? Ou manda um e-mail para insia@insia.com.br, ou então pelo WhatsApp. Pode ser pelo WhatsApp também, 54 9 9672 2356. Ele está disponível também no Mercado Livre. Então, para quem é mais distante, entra no Mercado Livre, Fisiologia e Nutrição das Plantas Cultivadas, e aí pode ser feita aquisição no Mercado Livre, mediante cartão, em prestações, do jeito que cada um fica melhor para ele, para cada comprador. Positivo, professor. Eu tenho 2 perguntas, então, para a gente finalizar. Uma questão um pouco mais ampla, né? Qual seria o seu sonho para a agricultura brasileira? E se você pudesse dar um conselho para o agricultor, qual que seria? Bom, o conselho para o produtor, eu acho que já ficou claro com a minha fala, né? O solo é o maior patrimônio do agricultor. Não são os equipamentos, não são as máquinas, não são as benfeitorias, não é a casa, não são as tecnologias. O maior patrimônio escriturado e registrado, e por enquanto protegido pela Constituição como propriedade privada, este é o maior patrimônio do agricultor. Então, investir nesse solo, nesse patrimônio, melhorando ele fisicamente por tudo que nós falamos, melhorando ele quimicamente por tudo que nós falamos, e agora entrando com essa 8ª revolução tecnológica da agricultura moderna, que é o uso de bioinsumos, que é o uso de bioestimulantes, que é o uso de indutores, para ter um conjunto de vantagens, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista da fisiologia, do ponto de vista da mitigação de estresses. Para mim, esse é o conselho maior do produtor. De nada adianta comprar semeadora com alta tecnologia de agricultura de precisão incorporada, pulverizador, colhedora, semente genética espetacular, como disse lá no começo, uma verdadeira Ferrari. No entanto, colocar num solo que está compactado, degradado, a matéria orgânica decrescendo, não tem palha, tem acidez, tem alumínio, e, do ponto de vista biológico, ele está vivo de nematóides e vivo de patógenos e pragas de solo. Não, nós queremos um solo vivo e sadio. Então, eu imagino que o sonho para a agricultura brasileira, do professor, seja que os agricultores sigam todo esse passo a passo aí, né? Olha, eu esse final de semana, esse feriado, né? Eu já estou achando que hoje é segunda-feira, né? Mas ontem eu escrevi um artigo sobre essa evolução da agricultura brasileira que eu vivi. Nasci em 1950, aí começam as diversas revoluções. A primeira, da mecanização agrícola. A segunda revolução, a correção da acidez, quer dizer, entendendo que esse Brasil de norte, sul, leste e oeste é predominantemente de solos ácidos, com elevados teores de alumínio, pobres em fósforo, pobre em cálcio, em magnésio. Aí a terceira revolução foi a implantação do plantio direto na palha, certo? A quarta foi começar a aprender que não apenas colocar calcário, que aumentava a disponibilização, mas eu tinha que repor aquilo que era retirado, uma adubação mais racional. Depois veio a revolução da genética, principalmente a introdução dos transgênicos,
Pensa bem, Gabriel, se nós não tivéssemos cultivado soja transgênica, nem milho transgênico, qual seria o teto de produtividade que nós teríamos hoje? Que cultivares estaríamos plantando? Qual o seu potencial? Isso foi uma revolução. Foi uma revolução. Aí veio a agricultura de precisão, ou seja, satélite, a informação, a internet, dentro das máquinas, à disposição na palma da mão do produtor. Hoje, drones, imaginar 20 anos atrás, que nós temos drones hoje, largando semente, largando fertilizante, fungicida, inseticida. E agora estamos na 8ª geração, que é, na minha opinião, a era dos biológicos, que chegou para ficar. Essa é uma revolução extraordinária, que vai ajudar muito na redução de custos da lavoura e na melhoria, no aumento do rendimento e na melhoria do produto final. Bom, então fizemos tudo isso, mas o que eu estou observando? As pessoas do meio urbano, que são a maioria, elas não reconhecem isso que se faz. Tivemos agora no Carnaval de novo. Quando é mostrado o agro, é para fazer chacota. O agro é tudo como se fosse latifúndio, é como se fosse invasão, é como se fosse tudo desmatado, joga veneno. Lá, quando eu nasci, mais ou menos 80% da população brasileira vivia no meio rural, em 1950, e só 20% na cidade. Esses 80% produziam comida para si, sua subsistência, e uma pequena parcela que era alimentada por eles. Nós temos hoje, se pegar os dados do IBGE de 2025, 83% da população está no meio urbano e 17% no meio rural. Esses 17% estão produzindo para ele, para mais outros 83% estão na cidade, e estamos batendo recordes de excedentes exportáveis. E você vê a professora do ensino fundamental, ou o professor do ensino médio, das universidades criado no meio urbano, ele criando na cabeça dos agricultores que o agro é coisa ruim. E não vê nada desse trabalho aí. Você vê nas cidades políticos incentivando a invasão de áreas à beira de rios, de riachos, de córregos importantes, inclusive para abastecimento da cidade, de forma absolutamente ilegal, se formos usar a lei, e onde a urina e os dejetos são jogados diretamente no rio. E não acontece nada. E você tem lei severa contra o produtor, que uma vaca, se ela for beber água direto num rio, é capaz de ter multa, é considerado um crime ambiental. Um pequeno agricultor vai buscar um enxame de abelha num toco morto de uma árvore que caiu e anda de bicicleta, ele é multado, uma multa extraordinária, que parece que é uma multa correspondente ao número de cabeças que ele está carregando ali, certo? Então, nós temos uma lei desequilibrada, as leis são feitas por pessoas com pensamento urbano, é muito pequena a participação hoje do setor, porque ele é uma população cada vez menor, politicamente com menos força. Então, quem faz lei nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado, é aqueles que têm visão urbana. E uma visão que vem deturpada desde o professor, da professora do ensino fundamental. Itamar, você tem alguma consideração final para fazer depois dessa mensagem forte do professor? Concordo bastante. Eu acho que além do nosso dia a dia, né, trabalho, estudo, a gente tem que defender nosso setor, né? Porque senão a mensagem vai deturpada, vai passando de criança, adolescente, adulto, sem saber o que acontece dentro do agronegócio. Então, Itamar, deixe só a mensagem final, por favor, assim a gente vai caminhando para o final aqui. Eu queria agradecer muitíssimo, professor, pelo tempo, as informações valiosas que ele passou. Com certeza vai ser de grande valia para a nossa audiência. Muito obrigado, hein? Que aula, né? Que aula aí! Mais uma vez, eu sempre gosto de conversar com o professor Elmar, porque o conteúdo é muito rico.
um amplo conhecimento e a experiência, né, professor? Isso faz uma grande diferença para quem está ouvindo e eu fico impressionado, Gabriel. Até hoje ele não citou tanto, mas a capacidade que esse homem tem de lembrar nomes, lembrar datas e lembrar, assim, situações, eu fico apavorado. Eu não vou chegar na idade dele lembrando-se, mas nem a pau, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, professor, gostaria muito de agradecer. Eu compartilho do teu sonho de ver, assim, um meio urbano também, vendo o agronegócio como algo de extrema importância, que, pelo menos, né, para quem tem condições, 3 vezes por dia precisa do agro para se alimentar. Esse é o meu grande sonho. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente fica muito feliz com isso, principalmente pelo rico conteúdo aí que o professor trouxe para nós. Olha, eu agradeço muito pela gentileza de vocês e por mais uma vez me convidar para participar aqui. E a lição final que deve ficar, Gabriel e Itamar, é que um bom engenheiro agrônomo hoje não pode apenas cuidar da dimensão técnica. Ele precisa ter essa visão plural. Ele tem que olhar, ele ter a dimensão técnica, quer dizer, levar ao produtor aquilo que tecnicamente está comprovado e não aquilo que não tem comprovação técnico-científica. Olhar a dimensão econômica, ou seja, a tecnologia só é boa se ela trouxer rentabilidade no bolso do produtor. Ele precisa olhar, ter a dimensão social, se isso é bom, se isso melhora a qualidade de vida. Ele precisa ter a dimensão ambiental, principalmente com uma legislação cada vez mais rígida, mas ele precisa também ter a dimensão política. Ele tem que olhar realmente para aquilo que está acontecendo, porque se nós queremos melhorar esse Brasil, nós também temos que olhar politicamente o que está acontecendo. Um abraço a todos, até uma próxima. Obrigado, professor, um abraço, e para o pessoal que está nos acompanhando, então, até a próxima Conversa de Lavoura. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço. Um abraço. Conversa de Lavoura, uma parceria em Séries e Academia do Solo.